Eu vou começar lendo no livro de Lucas, no capítulo 24, aonde Jesus vai falar com os discípulos que é necessário o revestimento de poder para fazer a obra, para cumprir aquilo que ele nos chamou para fazer. E em Lucas, no capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 49 até o 53, está escrito o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então aqui a gente vê que no versículo 49, no final do versículo 49, Jesus falou para eles o seguinte: até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós vemos aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a caminhada dele com os discípulos, ou até podendo inverter o que eu falei, a caminhada dos discípulos com o próprio Senhor Jesus, várias coisas aí me chamam a atenção. Como, por exemplo, o fato de os discípulos andarem com o Senhor Jesus e serem homens cheios de falhas, assim como nós somos. Apenas Jesus que não tinha falhas, mas homens cheios de falhas e mesmo andando com Jesus, caminhando com Jesus a todo tempo, mesmo estar ali lado a lado com ele diariamente, ouvindo os ensinos de Jesus, que eram ensinos revelados pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito, né? Nós sabemos que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Ele era um grande conhecedor das Escrituras desde a sua infância. Nós temos até mesmo uma passagem na Bíblia onde os pais deles o perderam, né, na viagem para Jerusalém. E quando eles voltaram para procurar Jesus, eles encontraram Jesus ali com a idade de mais ou menos 12 anos, dentro do templo, discutindo com doutores e mestres da lei. Jesus ele era uma pessoa altamente capacitada em todos os sentidos. A Bíblia fala que ele crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Ele é o próprio Filho de Deus, ele veio de Deus, a gente sabe disso. E mesmo esses homens, os discípulos e apóstolos, aquela multidão caminhando lado a lado com Jesus, eles continuavam sendo homens, sendo seres humanos e sujeitos a cometer falhas, assim como nós. E Jesus, depois que ele foi crucificado e ele morreu e ressuscitou, nós sabemos muito bem que ele apareceu para várias pessoas e ficou durante alguns dias aqui na terra antes de subir para o céu. E quando, antes dele subir de ele subir para o céu, ele falou isso que eu acabei de ler em Lucas, no capítulo 24. E ele falou no versículo 49, e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Nós sabemos muito bem que essa promessa é a descida do Espírito Santo, que estava profetizado lá no livro de Joel, no Antigo Testamento. E ele diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Ele falou isso porque ele sabia muito bem o que era o reino de Deus. Jesus Cristo, ele é o Senhor do reino. Então ninguém mais aqui na terra para saber mais do que ele o que é o reino de Deus. Então ele sabia o que era aquilo que ele passava para os discípulos e sabia que nem tudo que ele falava os discípulos compreendiam enquanto ele estava ali na terra. Algumas coisas nós vemos na própria Bíblia que eles iriam compreender mais tarde, à medida que certas coisas iriam acontecendo. Então Jesus deu esse mandamento, fiquem, ou seja, falando com as minhas palavras agora, obedeçam, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E por que isso? Jesus sabia que para fazer a obra de Deus, para exercer a sua função, o seu cargo na vocação no reino de Deus, é necessário ser revestido de poder. Esse revestimento que vem de Deus e é nos dado
pelo Espírito de Deus que habita em cada um de nós, porque a palavra deixa bem claro que todo aquele que crê no Senhor, ele é selado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em todo aquele que crê em Deus. E ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. E a palavra diz que o reino é de Deus, Jesus é o Senhor do reino e nós somos os seus súditos. Nós somos também herdeiros com Jesus por ele ser filho de Deus. Jesus é o herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com ele. E para fazer parte desse reino, não é simplesmente chegar e fazer parte, existem os seus requisitos. Nós podemos ver ali no Evangelho de João, no capítulo 1, que o evangelista João escreveu o seguinte: e a todos aqueles que nele creram, Deus lhes deu poder para se tornarem filhos de Deus. Até para se tornar filho de Deus, ou seja, para ser da família de Deus, a família de Cristo, fazer parte do reino, é necessário ter poder, ser revestido de poder, porque nós sabemos que Deus é espírito e sabemos também que nós vivemos uma luta invisível no mundo espiritual, uma guerra, né, contra os nossos inimigos espirituais. E ali no versículo 53, o autor ali, que no caso é o evangelista Lucas, ele diz o seguinte, que esses homens que receberam essas instruções de Jesus e mais outras pessoas, eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aqui nós vemos muito bem que eles obedeceram às palavras de Jesus. Eles não foram para outros lugares, eles foram para onde Jesus falou. Eles ficaram na cidade de Jerusalém. E no versículo 53 ainda detalha onde eles ficaram. Eles sempre estavam ali no templo, louvando e bendizendo a Deus, trazendo isso para os nossos dias de hoje. Significa o quê? Nós estarmos sempre buscando a presença de Deus. O templo, seja ele de qualquer religião, é um lugar considerado pelas pessoas como um lugar sagrado, um lugar ali dedicado para você buscar as coisas espirituais. E no nosso caso, nós que cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos ali no templo para quê? Para louvar a Ele, para agradecê-lo, para servir as pessoas através, cada um no seu chamado, na sua vocação, no seu ministério. Nós estamos ali também para ouvir a palavra de Deus, porque ali também Deus, através de outras pessoas, ele também fala conosco. E assim nós também, assim como esses discípulos, esses apóstolos, essas pessoas estavam ali no templo, nós também devemos estar buscando ao Senhor no templo e pedindo ao Senhor revestimento de poder, assim como Jesus falou, porque nós sabemos muito bem que para fazer a obra de Deus é necessário ser revestido de poder. E lá, quando você vai ver no livro de Atos, que por coincidência é o mesmo autor do livro de Atos, é o evangelista Lucas, ali no capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do versículo 1, que está escrito o seguinte, aqui é Lucas falando, escrevendo para um homem chamado Teófilo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Esse primeiro tratado aqui que ele está falando é o Evangelho de Lucas, que nós conhecemos, que esse Evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas para Teófilo. E esse livro de Atos foi a segunda carta que ele escreveu para o Teófilo, explicando o que Jesus fez aqui na terra. Então no versículo 2 ele continua, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No versículo 4, Lucas diz o seguinte, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes Jesus,
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que está de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. E no versículo 14 ele diz: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Esse trecho que eu acabei de ler aqui do livro de Atos, do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, eu destaquei aqui três coisas que são muito importantes para nós e tem a ver com o que eu estava falando anteriormente, sobre poder para fazer a obra de Deus. No versículo 4 está escrito o seguinte: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Isso aí está confirmando o que nós lemos no capítulo de Lucas, anteriormente. Agora, no versículo 5, ele diz o seguinte: Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui o batismo com o Espírito Santo, vós sereis batizados com o Espírito Santo, isso significa o quê? Que aqueles homens eles seriam revestidos de poder, unção e autoridade. Nós sabemos que hoje as pessoas entram em debates, Debates dentro aí da teologia, o pessoal que gosta de estudar as diferentes denominações cristãs, evangélicas, eles debatem essa questão de batismo com o Espírito Santo, o que é, o que não é, se existe, se não existe, mas o foco nosso aqui não é esse. O foco nosso aqui é o quê? O batismo com o Espírito Santo, ele tem um propósito, independente do que ele é e como ele se manifesta em cada pessoa ou cada grupo de pessoas. Nós devemos nos preocupar com o propósito de Deus nos batizar com o Espírito Santo. E o propósito é qual? É nos revestir com poder, unção e autoridade para fazer aquilo que ele tem para nossas vidas. Aquilo que ele tem para nossas vidas, que eu digo, é para exercer no reino de Cristo. Porque a Bíblia deixa bem claro para nós que nós somos chamados. Nós vemos lá nos ensinos do apóstolo Paulo, lá na primeira carta dele aos Coríntios, ali no capítulo 12, ele começa a falar sobre os dons. E o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo distribuiu dons aos homens, a cada um conforme lhe agradou. E nós sabemos que as pessoas realmente elas têm várias habilidades, sejam elas naturais ou espirituais, no meio da igreja, em diversas denominações. Algumas pessoas têm menos, outras pessoas têm mais. Mas todas as pessoas têm algum dom, recebeu algum presente de Deus com a capacitação, com habilidades, sejam elas naturais ou espirituais, para fazer a obra de Cristo dentro daquilo que ela foi chamada. E para nós exercermos isso, precisamos da unção de Deus. Essa unção é algo que nós não vemos, é algo no mundo espiritual. Eu acredito particularmente que os anjos, os demônios, todos os seres espirituais, eles veem isso nas nossas vidas. Nós não podemos ver, porque nós somos carne e essas coisas operam no mundo do espírito. Mas eu acredito que no mundo espiritual, todos os seres espirituais conseguem ver isso. Quem tem a unção, quem não tem. Quem é luz e quem não é. Porque Jesus fala, vocês são a luz do mundo,
Então esse batismo com o Espírito Santo, o propósito dele é nos revestir com essa unção e nos dar autoridade. A autoridade, ela vem de alguém maior, que vem do próprio Senhor Jesus, que nos delega isso. E a pessoa, quando ela tem autoridade, você vê isso claramente quando ela está exercendo o chamado dela, seja numa pregação, seja no ensino, seja no evangelismo na rua, seja no aconselhamento, seja no pastoreio de almas, pastoreando as ovelhas, seja na administração das coisas do reino, da igreja, não importa o chamado e a vocação, seja na ministração de dons espirituais, sobrenaturais, por exemplo, na revelação, na cura, na libertação, são vários os dons que a Bíblia nos ensina que Deus nos dá. Então, quando a pessoa tem autoridade, isso é notório, a gente percebe essas coisas. E o batismo com o Espírito Santo, ele tem esse propósito, nos revestir de unção, nos dar autoridade e poder. Nós precisamos disso, porque no mundo espiritual, conforme diz lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo deixou bem claro para nós que nós temos uma luta. E essa luta é contra principados, potestades, né? São seres, né? Nós chamamos eles de demônios, nas regiões celestiais. Eles lutam contra nós e contra tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso é necessário a unção, o poder e a autoridade para fazer a obra, seja ela qual for, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, não importa o lugar. E ali no versículo 8 está escrito o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só que Jesus fala aqui: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Algumas traduções bíblicas, ao invés de usar virtude, vai usar poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Nós temos exemplos bíblicos disso aí, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, ele era um covarde, ele era precipitado e também ele era covarde, ele foi covarde, né? Quando Jesus foi preso, ele fugiu, ele negou Jesus 3 vezes também, depois que Jesus foi preso. Mas após ele ser revestido de poder e autoridade, após essa promessa que já foi profetizada lá pelo profeta Joel no Antigo Testamento e foi reafirmada por Jesus cá no Novo, depois que essa promessa aconteceu, olha a diferença de Pedro. Nós vemos que ali, quando você lê, continua essa leitura que eu fiz aqui, de Atos, do capítulo 1, e você termina essa leitura do capítulo 1 e começa o capítulo 2, você vai ver que vai ter a narrativa do dia de Pentecostes, onde se cumpriu essa promessa de Joel e essa confirmação da promessa através de Jesus. Pedro ali naquele caso, ele já chegou com ousadia e com autoridade e explicou o que era aquilo que estava acontecendo. Porque muitas pessoas acharam que aqueles homens estavam embriagados, estavam bêbados. Ele chegou e explicou um pouco do que era aquilo, baseado nas escrituras, e no final da pregação dele, uma multidão de pessoas se converteu ao Senhor Jesus. Eles ficaram preocupados: o que vamos fazer então para que sejamos salvos? Ou seja, eles se arrependeram. Ali se manifestou o quê? A unção, a autoridade e o poder de Deus através da vida de Pedro. Esse é um exemplo bíblico que nós temos, e isso é o que Deus tem também para a minha e para a sua vida e para a vida de todo aquele que crê em Jesus e todo aquele que está disposto e deseja ser usado por Deus. Para quê? Para ganhar almas, porque nós temos o maior objetivo que nós precisamos ter é ganhar almas, é trabalhar contribuindo com o reino de Cristo dentro daquilo que Deus te chamou. Agora eu vou ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 5. Vou falar um pouquinho sobre Paulo. Paulo também nós sabemos que era um homem muito cheio que tinha muita intimidade com Deus, ele tinha muita unção, muito poder e muita autoridade. Ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria,
porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É interessante aqui que no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele confessa o seguinte: eu estive com vocês em fraqueza e em temor e em grande tremor. Conforme eu tinha falado anteriormente, os discípulos, apóstolos e multidões que andavam com Jesus, mesmo estando com Jesus, o Filho de Deus, aquele que não tinha pecados, eles eram homens falhos. Eles continuaram sendo humanos e sujeitos às suas mesmas falhas. E aqui com o apóstolo Paulo, o homem cheio da intimidade, ungido por Deus, cheio da autoridade, cheio do poder, com ele não era diferente. Ele também tinha suas fraquezas e ele também tinha os seus medos, mas ele também tinha grande temor pelo Senhor e pela palavra de Deus. E ele diz o seguinte: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu quero focar nesse versículo 4 aqui, porque isso aqui serve como exemplo para nós, serve como motivação e também serve como exortação, no sentido de quê? De correção, um alerta. Por quê? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, nós podemos considerar ele como um doutor da lei. Ele diz que ele era fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha dupla cidadania. Se fosse olhar nos dias de hoje, até mesmo naqueles tempos antigos, ele era um homem da nobreza. Nós vemos isso claramente porque ele tinha acesso aos príncipes do templo, aos príncipes da sinagoga, ele tinha acesso aos governadores, e não é qualquer, nós sabemos que não é qualquer pessoa, em questão de nível social, que tem acesso a pessoas importantes. E Paulo ele tinha. Tanto mesmo que ele pegou cartas, autorização do sacerdote do templo, dos principais do templo, para ir lá na cidade de Damasco, para quê? Prender os cristãos. Isso, é claro, antes de ele se converter ao Senhor. E nós sabemos que ele era um homem muito conhecedor das Escrituras. Uma prova disso é que a maioria do Novo Testamento se consiste de quê? Ensinos de Deus escritos pelo apóstolo Paulo. Ele tem aí 13 cartas, né? Escritas aí para nós. Cartas essas cheias de ensinos para nós. E ele faz o quê? Ele reconhece isso, mas ele diz o quê? Que a palavra dele, a pregação dele, não se consistia em palavras persuasivas de quê? Sabedoria humana. Eu digo isso porque muitas pessoas, elas confiam na sua sabedoria humana, elas confiam na sua inteligência, na sua capacidade de pregar uma palavra, elas confiam no seu diploma, na sua formação. Eu sou um pastor, eu sou um evangelista, confia no seu título, ou então confia na sua formação, eu sou um teólogo, eu tenho pós-graduação em teologia, eu sou mestrado, doutorado em teologia. Tem pessoas, infelizmente, assim, com o coração corrompido, com arrogância, soberba, vanglória, e Deus não agrada dessas coisas. E o apóstolo Paulo fala que as palavras dele não eram assim. Ele não confiava na sabedoria humana. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia quem era Deus, ele tinha relacionamento com Deus e ele via Deus operando na vida dele. Então ele tinha conhecimento disso. Ele sabia que não era o conhecimento, nem a sabedoria, nem a capacidade humana. Ele sabia que era o Espírito de Deus, através da vida dele, usando como ferramenta a vida dele, aperfeiçoada, capacitada com aquelas habilidades que ele já tinha refinado durante toda a sua vida, que no caso dele era o conhecimento das Escrituras Sagradas. No caso era o Antigo Testamento, né? O livro de Moisés, que eles chamavam de a lei, e os profetas, né? Também os salmos. Então nós devemos pegar isso aí como alerta para nós, independente do chamado.
Não entra, não fica só na questão da palavra, de que tem chamado para pregar, chamado para ensinar, não. É qualquer cargo que a pessoa tenha, qualquer dom que ela tenha. Ela não deve confiar em si própria, mas ela deve confiar em Deus e no poder de Deus, porque é Deus quem opera tudo em todos. E nós devemos também prestar atenção que não adianta você ter um título, você ter um cargo, você ter uma formação, você saber textos bíblicos de cor, você ler a Bíblia todo dia, você orar todo dia e não ter unção, autoridade e poder de Deus. Por quê? Se você não tiver essas coisas, você não vai fazer diferença na vida das pessoas. E essas coisas elas são notórias, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. No mundo espiritual, eu posso citar um exemplo que está no livro de Atos, quando alguns homens tentaram expulsar os demônios. E eles falaram com os demônios, com a pessoa endemoniada, né? Falaram com os demônios na pessoa endemoniada. Eu expulso vocês, ou seja, nós expulsamos vocês no nome do Deus de Paulo. Então, o que esses demônios fazem com esse homem? Nós conhecemos Jesus e nós conhecemos Paulo. Agora vocês, nós não conhecemos. E a Bíblia diz que esses demônios espancaram aqueles homens e eles fugiram até mesmo sem roupas. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque esses homens, eles não tinham autoridade. Esses homens, eles foram ali na carne, eles foram ali na confiança, na força do seu, confiando na força do seu próprio braço, confiando na sua própria sabedoria. O contrário do apóstolo Paulo, né? Que ele ia pregando a palavra, mas na direção, na unção, no poder e na autoridade do Espírito de Deus. E aqui, eu vou ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha só que maravilha. Que adianta eu ter conhecimento? Que adianta eu estudar, ler livros e ter formação e às vezes conquistar coisas, né, que os homens dão valor, conquistar títulos, status? De que adianta isso se eu não tiver poder? Porque nós somos aqui representantes de Cristo nessa terra. E através daquele dom que Deus colocou em nós, aquele chamado que nós temos, nós devemos ministrar na vida das pessoas aquilo que Deus colocou em nós com unção, poder e autoridade. Porque quem opera é o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Assim o Senhor fala. E também não é pela sabedoria humana, mas é pelo poder do Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então não adianta eu ministrar uma palavra ou exercer qualquer ministério ou chamado na igreja, ou fazer algum tipo de obra para o Senhor fora da igreja, e o Espírito de Deus não está comigo. E eu não ter no mundo espiritual o revestimento da unção do Espírito. Eu não ter autoridade concedida do Senhor para a minha vida e não ter poder no mundo espiritual. De nada adianta. E eu quero colocar também aqui o exemplo de Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 7, eu vou ler aqui os versículos 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Olha só que interessante. Nós sabemos que ali no Antigo Testamento, os homens do templo, os homens da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, as classes religiosas que tinham ali naquele tempo, né? Eles eram grandemente respeitados pela população, porque eles eram os representantes de Deus aqui na terra. Para quê? Para ensinar o povo a lei de Deus, para instruir o povo acerca das coisas de Deus. Porém, conforme eu disse anteriormente, as pessoas percebem quando a pessoa tem autoridade de Deus e quando ela não tem. Qualquer pessoa percebe. Uma pessoa espiritual percebe. Uma pessoa que não é espiritual, que não é religiosa, também percebe. Por que as pessoas percebem isso? A Bíblia diz que dentro de nós, do nosso corpo, a nossa carne, nós temos o quê? Algo que nós não vemos, invisível, e é vivo, que pensa, que tem vontades,
tem desejos, tem opções, tem escolhas, tem atitudes. E qual é o nome desse algo que eu estou falando? Isso se chama espírito. O homem possui o espírito. A Bíblia fala que existe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e existe o Espírito do homem. Então, quando a palavra de Deus é ministrada, ou quando qualquer outra obra é ministrada dentro do reino de Deus, o que acontece? O Espírito Santo é quem opera tudo em todos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não vai falar no meu ouvido físico, ele vai falar no meu ouvido espiritual. Então, aquilo que é ministrado por alguém é ministrado através dele pelo Espírito, para o meu espírito, isso vai testificar em mim. É por isso que nós identificamos e percebemos se aquilo ali vem ou não vem de Deus, se aquilo ali tem ou não tem autoridade de Deus. Qualquer pessoa percebe isso. E naqueles tempos ali, quando Jesus estava pregando, não era diferente. Aqui no versículo 28 diz que a multidão se admirou da doutrina de Jesus. Eles ficaram admirados. Por quê? Porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Está escrito aqui no versículo 29. Não como os escribas. Quem eram os escribas? Eram os homens mais conhecedores da lei que tinham naquele tempo. Por que eu digo que eles eram os escribas os mais conhecedores? Porque eles eram aqueles copistas, aqueles homens que copiavam a lei. Então eles liam, eles lidavam com aquilo ali o dia inteiro. Seria como se a profissão, o ofício deles fosse aquilo ali. Eu imagino que eles deviam saber a Torá inteira de cor, devia saber livros de profetas inteiros, de cor, trechos inteiros, de cor, de tanto que eles copiavam aquilo ali, o ofício deles era aquilo. Então os escribas eram muito respeitados. Vocês podem ver que no Novo Testamento, em várias passagens, quem vai estar ali debatendo com Jesus, tentando contradizer e pegar Jesus em algum erro, são os escribas, juntamente com os fariseus. Então, as pessoas perceberam que Jesus ministrava de uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade. Jesus ele foi ungido por Deus. Jesus ele tinha poder. Agora os escribas não. Os escribas eles não tinham poder, eles não tinham autoridade e a unção do Espírito no sentido de poder ali, de estar autorizado para exercer o chamado de Deus, não estava sobre a vida deles. Então as pessoas não viam diferença nisso. Então nós temos aí Jesus como o maior exemplo de uma pessoa que tinha unção, poder e autoridade para fazer a obra de Deus. E quando eu falo isso aqui, não estou falando somente em pregar a palavra. Eu estou falando em exercer qualquer outro ofício, qualquer outro ministério, ministrar qualquer outro tipo de dom espiritual. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 31 ao 34, eu vou ler isso aqui para finalizar. Jesus, ele se alimentava da vontade do Pai. Esse era o segredo de Jesus. Jesus, ele dedicava a sua vida para buscar a Deus. Jesus, ele renunciava às paixões, às concupiscências, ou seja, os desejos do mundo para agradar ao Pai. Jesus, a gente vê no Novo Testamento, em todo momento, Jesus estava pelos montes orando, orando pelas madrugadas, ele estava jejuando várias e várias vezes. Jesus ele se retirava para buscar ao Pai em oração e em jejum. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 31 ao 34, está escrito o seguinte: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja que no versículo 32, Jesus disse o seguinte: Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Esse trecho está naquela passagem onde temos a história da mulher samaritana. E depois de Jesus ter conversado com ela, quando essa mulher voltou para sua cidade para chamar os habitantes de lá, conforme Jesus havia falado,
os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, mestre, o Senhor não vai comer? Coma, Senhor. E Jesus respondeu para eles da seguinte forma: Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Vejam que interessante que mais uma vez Jesus estava dando um sinal, conforme eu disse anteriormente por 2 vezes, de que mesmo andando com ele, nós corremos o risco de não conhecer a vontade de Deus. Nós corremos o risco de cair em tentação, de cair em algum pecado. Nós vamos continuar sendo seres humanos, sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos desejos e às mesmas vontades, né? As mesmas seduções do mundo estão aí nos rodeando, independente se você é uma pessoa que tem unção ou não, independente se você é uma pessoa que tem poder e autoridade de Deus ou não. Todos estão sujeitos. Os discípulos de Jesus andavam com ele e tinha algo da parte de Deus que eles ainda não conheciam. E Jesus falou no versículo 32: Uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. E os discípulos ali ainda não tinham, vamos dizer assim, os ouvidos espirituais abertos, eles não compreenderam na dimensão do espírito, essa frase que Jesus disse. Eles compreenderam na dimensão do homem. Então eles perguntaram: Trouxe-lhe porventura alguém alguma coisa para comer? E Jesus respondeu: Na dimensão do espírito, é claro. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está aí um dos vários segredos que Jesus tinha para ser um homem cheio da unção, do poder e da autoridade de Deus. Além de ser um homem, um grande conhecedor das Escrituras, que meditava na palavra do Senhor todos os dias, assim como diz o salmista, lá no capítulo 1, aquele homem que medita dia e noite na palavra do Senhor, que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Jesus também era o homem de muita oração e fazia também jejuns. Isso aí nós podemos ver ao longo do Novo Testamento. E Jesus fala aqui o quê? No versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, aquilo que satisfaz o desejo da alma de Jesus, ou seja, aquilo que fez quando ele esteve aqui na terra, aquilo que saciava a alma de Jesus era o quê? Fazer a vontade de Deus. E assim também nós devemos buscar para nossas vidas esse propósito, colocar como um dos propósitos na nossa vida de relacionamento e intimidade com Deus, pedir Deus para colocar isso dentro de nós, colocar como maior e principal desejo da nossa alma, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Porque a pessoa que ela tem sede de Deus, ela tem sede e fome de Deus, ela, por consequência, ela vai buscar a Deus de uma forma ou de outra. Ela vai passar a orar mais, ela vai passar a jejuar mais, ela vai ler mais a palavra de Deus, ela vai participar mais da obra, das obras que tem no Evangelho de Deus, participar de vários tipos de obras, seja dentro ou fora da igreja. A pessoa que tem sede de Deus, ela não vai ficar parada. E quando você tem sede de Deus, quando a sua alma deseja Deus, ela está com fome e sede de Deus, nada vai satisfazer a sua alma. Nada no mundo pode dar dinheiro, pode oferecer fama, status, poder, qualquer coisa. Isso não satisfaz a alma de uma pessoa que tem sede e fome de Deus, de uma pessoa que o maior desejo dela é fazer a vontade de Deus. A única coisa que vai saciar a alma de uma pessoa que está nessa situação é o quê? É fazer a vontade de Deus. Quando você começa a ter sede de Deus e vontade de Deus, você começa a ler mais a palavra, você começa a orar mais, você começa a jejuar e Deus vai respondendo, Ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai te dando autoridade, Ele vai te dando poder, Ele vai te dando a unção, Ele vai te capacitando e você pode observar que você nunca vai estar satisfeito, você sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Por quê?
porque você vai estar com vontade cada vez mais de agradar Deus mais e mais. E Deus, por ser um ser infinito, você nunca vai conseguir satisfazer Ele por completo. Você vai conseguir sim agradar a Deus, vai chegar no ponto que Deus vai olhar para você e vai ter prazer em você porque você está buscando se consagrar a Ele, santificar a sua vida, lutando contra o pecado, se esforçando para cumprir os mandamentos do Senhor e fazer a obra do Senhor. O Senhor vê isso e reconhece isso e nos recompensa por isso. Mas nós nunca vamos conseguir satisfazer completamente a vontade de Deus. Portanto, aquele que anda com o Senhor, ele vai viver até o último dia da sua vida com sede de Deus, com fome de Deus. Mas aquele que tem sede e fome de Deus, ele vai receber de Deus unção, poder e autoridade para realizar a sua obra. Portanto, meus irmãos, é essa palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre as suas vidas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações para não perder novos conteúdos, participe também fazendo seus comentários e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.